Estão vendo a minha tela aí? Alguém confirma aí? Tudo certo, professor. Tudo certo? Então, beleza. Você está gravando, tá? Então, vamos gravar esse troço aí, depois eu arrumo um jeito de botar lá no site. Ok, então, cadê eu? Não, peraí, aqui não precisa da minha cara. Peraí, um minuto. Ok, então tá bom. Então, essa é a segunda e última aula aí de gravitação, é na verdade uma condensação de meio que 3 aulas em uma aula, enfim. Então, tem algumas coisas que a gente não vai ver, que eu vejo quando tem mais tempo, né? Normalmente eu vejo. Então, vamos ver se a gente consegue. O assunto central só lembrando, né? O assunto central da aula passada foi a lei da gravitação do Newton, né? A expressão, né? O fato, quer dizer, a lei da gravitação diz que há 2 partículas, né, de massas m1 e m2 se atraem separadas por uma distância d, se atraem com uma força gravitacional proporcional ao produto das massas, m1 vezes m2, e inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? E aí, isso é a lei da gravitação, para partículas, né? Aí tinha um grande problema, que era como é que você tratava um sistema extenso que nem a Terra, né? Aí o problema foi resolvido pelo Newton, fazendo aquela história do teorema da casca esférica, né? Considerando a Terra como se fosse uma esfera isotrópica, né? Então, isotrópica, quer dizer, em todas as direções não tem uma diferença de densidade de material muito significativa. E aí, sendo assim, ele mostrou, né, que você podia, a força gravitacional que a Terra gira, que uma esfera isotrópica gera, é idêntico a de uma partícula, desde que você coloque toda a massa da esfera no centro. Essencialmente é isso, né? E aí, dessa forma, ele estabeleceu a conexão entre a lei da gravitação dele, entre a constante da gravitação, a massa da Terra, o raio da Terra, com o 9,8 metros por segundo ao quadrado, que era a maneira como Galileu e, enfim, como a turma na época tratava, e a gente hoje ainda, né? A gente trata a gravitação próxima à superfície da Terra. Mas só que, obviamente, a lei da gravitação universal tem uma aplicabilidade muito mais extensa do que a gravitação na proximidade da superfície, né? Ela pode tratar da atração gravitacional, por exemplo, dos planetas ao Sol, né? E é isso que vai ser o assunto aí da aula de hoje. Como que anos antes, né? Anos antes do Newton, como que o Kepler tinha observado, né? Foi observacional, né? Ele usando as observações de um cara chamado Tycho Brahe, as observações da posição dos planetas, né? Ele formulou 3 leis, uma das 3 leis de Kepler, sobre como os planetas se movem. Então, isso é uma das coisas que a gente vai ver na aula de hoje. Mas antes disso, eu queria comentar ainda sobre a lei da gravitação do Newton, para destacar o fato de que a força da gravitação é uma força conservativa, mas como eu imagino que nessa altura do campeonato vocês nem lembrem mais do que diabos é uma força conservativa, ainda não tem esses slidezinhos aqui para lembrar o que é uma força conservativa e a consequente conservação da energia. Então, em alguns slides aqui, isso na verdade é conteúdo de Física 1, isso que eu vou mostrar aqui no início. Então, o que é conservação de energia? Conservação de energia acontece da seguinte forma aqui. Primeiro tem que definir trabalho antes de definir forças conservativas e tal coisa. Então, quando uma massa M está sujeita a uma força F, quer dizer, a força total que age sobre ela é F, né? Então a aceleração da partícula segue essa lei aqui, F do ma, que na verdade a gente vai ver daqui a alguns capítulos, aí, essa é a segunda lei de Newton. Dessa equação que está aqui, você consegue tirar, desde que você saiba qual é a posição inicial da partícula e a sua velocidade inicial, você consegue tirar a trajetória, que se chama, né? Onde vai estar a partícula em cada ponto, a cada instante de tempo, né? Esse é o problema central da mecânica, é determinar a trajetória da partícula dada as forças que agem sobre a partícula. É isso que a gente essencialmente vai aprender a fazer aqui em Física 1. E a RDT é chamada trajetória. Quando a força F, essa coisa que está aqui, a força resultante, né? O F que eu estou me referindo aqui é a força resultante sobre a partícula. Quando a força F é conservativa, acontece a conservação da energia, que diz que a energia cinética da partícula,
que a cada instante de tempo, né, não estou pressupondo que a velocidade não varia, não. Em geral, a velocidade varia mesmo. Né? Então, a energia cinética da partícula a cada instante de tempo, mais essa função U, que se chama energia potencial da força conservativa, que eu já vou definir aqui no próximo slide, calculada na posição corrente da partícula. Então, entende? Isso é a energia cinética no instante t, e a energia potencial que a partícula tem naquele determinado instante quando ela está em R de t. O R de t é a posição da partícula muda no tempo. A velocidade da partícula muda no tempo. Mas essa soma não muda. Isso que é conservação da energia. Né? Essa coisa aqui permanece constante durante a evolução do tempo. Isso só acontece quando esse F aqui, a gente vai ver isso com mais detalhe aqui no curso, quando a gente discutir o teorema da energia cinética do trabalho e tal coisa, quando esse F... Não, estou falando besteira, né? Isso aqui é Física 2, desculpe, falei besteira. E em Física 1 você viu, né, que quando esse F aqui é conservativo, isso aqui acontece. Né? E U é a energia potencial da força conservativa. Ok. E o que significa energia potencial? O termo potencial significa que ela tem a potencialidade de se transformar em energia cinética, né? Dado que a soma da energia cinética mais a energia potencial é constante, né? Quando a energia potencial diminui, ela se converte em energia cinética. A razão do nome é essa. Né? A energia potencial é uma função U de R que exprime o trabalho realizado pela força conservativa entre dois pontos. Essa é a maneira como você determina qual é a energia potencial de uma dada suposta força conservativa. Né? Então, definindo o trabalho, né, se você já tem esquecido o que é isso. Então, quando a partícula, suponha que a partícula percorre essa trajetória aqui entre o ponto A e o ponto B, essas setinhas vermelhas aqui são os vetorizinhos de deslocamentos a cada instante, né? E a cada instante a partícula é sujeita a uma força. Quer dizer, eu não preciso supor que a força é constante, né? Então, nesse ponto, quando a partícula está aqui, a força aponta para cá. Nesse instante que ela está aqui, aponta para cá e tal coisa, né? Aí, numa situação como essa, o trabalho dessa força durante o deslocamento entre A e B, é dada por essa integral cabeluda aqui, que se chama integral de trajetória, né? Ou integral integral de caminho, né? Integral de trajetória, que é a soma do produto escalar de F a cada ponto com o vetor de deslocamento no instante subsequente. Então, por exemplo, você tem que somar uma série de números. Veja que isso aqui é número, não é vetor, não, né? Então, você tem que, nesse instante aqui, somar o F, o produto escalar do F com esse TR, aí guarda no seu bloquinho de anotação. Aí soma esse cara, esse produto escalar com aquele, soma com o anterior. Esse aqui, produto escalar com aquele, soma. Quando você somar tudo isso, você vai estar calculando o trabalho entre A e B ao longo de uma trajetória, depende da trajetória, né? Ao longo da trajetória da força F. Isso é que se define o trabalho. Isso funciona para qualquer função, F. Mas quando a força é conservativa, aí acontece uma mágica, que você não precisa calcular essa coisa horrível. O trabalho entre A e B só depende de quem é o ponto A e quem é o ponto B. Ele se escreve como a energia potencial da força F calculada no ponto inicial, ponto A, menos a energia potencial da força F calculada no ponto P. Isso aqui, essa mágica só acontece quando a força é conservativa. Numa força genérica, que nem força de atrito, isso aí não existe. Você não tem. Para calcular o trabalho, você tem que dizer qual é a trajetória e fazer essa coisa mesmo, não tem jeito. Tá? Agora, quando a força é conservativa, e tem várias forças importantes na física que são conservativas, que nem, por exemplo, a gravidade, como a gente já vai ver, né? A força elástica da mola é conservativa, né? Então, calcular de trabalho de força conservativa é uma sopa. Né? É só você saber quem é a função energia potencial e calcular ela no ponto inicial, ela no ponto final. Nem te interessa como é que ela saiu do ponto A para o ponto B. Não interessa, não importa. Né? Vai ser sempre o mesmo valor. Né? Okay? Isso é que é a força conservativa e essa que é assim que é a relação entre a energia potencial e a força conservativa. É através do trabalho. A energia potencial serve para você exprimir o trabalho e acaba entrando lá na conservação da energia. Agora vou dar alguns exemplos aqui de forças conservativas para você não achar que isso é um troço totalmente esotérico. Né? Qualquer força constante que não muda conforme a posição, que nem o mg, por exemplo, né, a força gravitacional na próxima superfície da Terra é conservativa. Observe aqui a demonstração aqui. Então, está aqui a partícula se movendo em uma dimensão, né? E aqui é um movimento unidimensional, né? Então, suponha que a partícula, em qualquer ponto que ela esteja sobre o eixo, ela está sujeita a uma força constante, né? Segue da segunda lei de Newton que a aceleração é constante. O movimento que ela vai executar é uniformemente variado, né? Aquele movimento lá de ensino médio, né? Se a força é constante, né? Então, eu sei escrever facilmente aqui a posição da partícula em cada instante de tempo, essa expressão genérica aqui, né? Veja que eu escrevi a aceleração em termos de F sobre m, né?
E a posição inicial é isso aqui é a velocidade inicial. Como sempre, a trajetória depende do conhecimento da posição em t igual a zero e da velocidade em t igual a zero. E a velocidade, como função do tempo, se escreve dessa forma, né? A posição cresce quadraticamente com o tempo e a velocidade cresce linearmente com o tempo, né? Ok. Aí, qual é a força constante é conservativa? Então, qual é a energia potencial? Toda força conservativa tem que ter uma energia potencial, né? E a energia potencial da força constante, você pode mostrar, isso é visto lá em Física 1, não é difícil de ver, é que a energia potencial da força conservativa é simplesmente menos F vezes a posição da partícula. É sempre uma função da posição, né? No caso da força constante, é simplesmente isso, menos F vezes X, né? Então, se segue daí que se você quiser calcular o trabalho de uma força constante entre dois pontos, basta calcular isso aqui no ponto inicial e subtrair isso aqui no ponto final. Você vai ter calculado o trabalho de uma força constante, né? Mas do ponto de vista da conservação de energia, né, isso aí fica assim, fica escrito dessa forma: a energia cinética a cada instante de tempo mais a energia potencial. Aqui o menos aqui é por causa da energia potencial, tem o sinal menos, né? A energia potencial inclui o sinal menos, mais a energia potencial calculada na posição corrente da partícula, né? Essa é a versão da conservação da energia para o caso de uma força constante, né? A velocidade muda no tempo, claro que muda, olha lá. A posição muda no tempo, claro que muda, mas essa soma não muda. Você pode se convencer facilmente, é só pegar essa expressão aqui de x de t, meter aqui dentro, pegar essa expressão de v de t, meter aqui dentro, fazer essa soma aí, você vai ver que não depende do tempo essa coisa, né? Isso aí é o caso de uma força constante. A força gravitacional, a queda livre, né, próxima, vertical, né, próxima à superfície da Terra, é um exemplo dessa situação, de uma força constante, né? A força gravitacional é menos mg para baixo, quer dizer, é constante, né? Não muda com a posição, né? Menos mg. Então, é um caso particular de uma força constante. E a expressão da energia potencial é menos F. Portanto, o sinal menos aqui implica que eu estou tomando o sentido positivo para cima, né? Então, a força é dirigida para baixo, então por isso que ela tem o sinal menos. E a energia potencial, como você acabou de ver dos slides anteriores, é menos F vezes a posição. Então, fica mg vezes y. Em vez de usar x, eu estou usando y aqui para a direção vertical. Essa é a energia potencial gravitacional que você deve recordar aí de alguma outra situação. Segue, portanto, que no movimento de queda livre vertical, quando apenas o peso, né? Queda livre quer dizer que apenas o peso age, né? Segue que a energia cinética da partícula mais a energia potencial gravitacional permanece constante. O y é a altura, né? A altura muda no tempo, certamente, a velocidade muda no tempo, mas essa soma não muda. Okay? Por exemplo, aqui o cara disparou lá uma bala de revólver lá a 300 metros por segundo. Aí o cara, um exemplo de uma pergunta que a conservação de energia ajuda a resolver facilmente. Qual é a altura que ela vai subir até onde ela para ali em cima, né? Ela vai subir, a velocidade vai diminuir, tal coisa, ela para. Aí, qual é que altura ela sobe? Uma perguntazinha bem simplesinha. Aí você pode usar isso aqui direto, né? Por quê? Porque a energia cinética mais a energia potencial gravitacional aqui tem que ser igual à energia cinética mais a energia potencial ali, entendeu? Aí está escrito aqui, ó, energia cinética aqui no instante inicial, né? Ela está com velocidade V0, então tem energia cinética, um meio de m, 300 metros por segundo ao quadrado. E a energia potencial, se eu escolho y igual a zero exatamente aqui nesse ponto, ela não tem energia gravitacional nenhuma, né? Energia potencial nenhuma. E lá em cima, ela está parada, então não tem energia cinética. Isso aqui é energia cinética naquele instante lá, zero. E a energia gravitacional, potencial gravitacional, se ela está numa altura h, é mgh. Pronto, aí você iguala um ao outro, descobre que ela vai subir uma altura v0 ao quadrado sobre 2g. Incidentalmente, aqui, se você bota aqui os valores aqui de 300, isso aí dá 4,6 quilômetros, né? Que é um absurdo total, né? E mostrando que nesses casos aqui você tem que levar em conta o efeito do ar, né? Aqui eu não estou levando em conta, né? Levando em conta o efeito do ar, isso aqui não funciona, né? Porque essa coisa aqui não funciona pelo motivo de que você tem, além da força gravitacional, que de fato é conservativa, você tem a força do ar, que não é conservativa, entendeu? Quando alguma força não conservativa trabalha durante o deslocamento, aí não há conservação de energia, você não tem direito de usar isso, né? Você só tem direito de usar conservação de energia quando apenas forças conservativas trabalham, né? Que é o caso aqui que eu supus aí dessa... Enfim,
Ok. Então tá bom. Agora, isso aí foi para o caso vertical, no caso, no caso onde a partícula descreve aí um movimento doido aí enfim, se desloca horizontalmente e verticalmente, aí você tem que levar em conta a natureza vetorial aqui do peso, né? Mas o resultado é idêntico. A energia potencial gravitacional continua sendo mg vezes a altura que ela se encontra e o trabalho nesse deslocamento aqui, apesar de ter um deslocamento horizontal, é simplesmente a energia potencial gravitacional aqui, que seria zero, né? Na altura zero, e na altura Hzinho ali seria mgh. Então, seria zero menos mgh, o trabalho é menos mgh. Né? É isso. Bom, enfim. Isso para... Ok. Tá. Isso aí é só lembrando. Né? Agora, isso aí acabou. A revisão aí do que é força conservativa é isso aí. Agora, o fato é esse, que aquela força do Newton, que não é mgzinho, né? É aquela coisa ali que depende da separação entre as partículas, ela é conservativa. Tá? Você pode demonstrar isso. Eu não vou demonstrar, quando o curso é mais extenso, assim eu demonstro, mas aqui eu não vou demonstrar, não. Eu vou simplesmente usar que a força de Newton é conservativa e vou exibir a energia potencial gravitacional. Então, você tem as duas partículas ali do Newton, né, M1 e M2, separadas por uma distância d, ok? Nessa situação aqui, a energia potencial gravitacional dessa situação é isso aqui. É menos, tem um sinal menos aqui mesmo, né? A energia potencial não tem que ser positiva necessariamente. Então, é menos Gzão, né? A constante da gravitação, M1, M2, sobre a distância. É muito comum aqui o aluno se confundir. Aqui é sobre a distância apenas, né? A força é que tem d ao quadrado. A energia potencial é simplesmente d mesmo, tá? Muito bem. Então, segue, portanto, que se essas duas partículas aqui estão dançando lá no espaço sideral, uma atraindo a outra atraindo a uma, você só tem a força conservativa agindo, né? Então, daí acontece conservação de energia, que nesse caso, que envolve duas partículas, se escreve dessa forma. A energia cinética da primeira partícula, está aqui escrita, a energia cinética da segunda partícula, está aqui escrita, e a energia potencial, no caso aí das duas, né? Porque é a força que age uma em relação à outra. A velocidade da partícula 1 pode mudar, e muda, né? Porque ela está sob a atração da outra, né? A velocidade da partícula 2 muda, a separação entre elas pode mudar ou pode não mudar, depende da condição inicial, mas essa soma nunca vai mudar. Isso aqui vai permanecer constante. Ok? É isso que é a conservação da energia no caso da força da gravitação do Newton. Né? E aí, se você estiver elucubrando assim, porra, mas o que diabos essas duas partículas fariam, né, no espaço sideral, uma atraindo a outra? O que acaba acontecendo nessa tipo de situação é que uma, dependendo das velocidades iniciais, né, mas se as velocidades iniciais não forem muito grandes, uma entra em órbita, quer dizer, está em órbita em relação à outra. Né? Então, elas ficam dançando juntas, né? Mas elas podem estar girando e dançando juntas, enfim, é que nem a Terra e a Lua, né? Que fica a Lua girando em torno da Terra, mas as duas juntas fazendo alguma coisa, enfim, alguma coisa parecida com essa. No caso da Terra e da Lua, elas ficam girando em torno do Sol, né? Mas se só tivesse a Terra e a Lua no espaço sideral, a Lua ficaria girando em torno da Terra e o centro de massa do sistema Terra-Lua estaria andando com velocidade constante. Você pode mostrar isso. Né? Então, só para ilustrar o fato de que as velocidades iriam mudar, ia ficar mudando o tempo todo. Né? A velocidade da Terra e a velocidade da Lua iriam ficar mudando o tempo todo. E a separação não é obrigada a órbita da Lua a ser circular, como a gente vai ver daqui a alguns instantes aí, as órbitas podem ser elípticas, né? Então a distância Terra-Lua podia ficar variando, né? Mas essa soma nunca iria variar, entendeu? Essa é a consequência da força de Newton ser conservativa, né? Ok. Isso, de novo, só vale se o movimento for devido apenas à mútua atração gravitacional. Não pode ter nenhuma outra força que não seja gravitacional. No caso dos planetas e coisa e tal, só tem força gravitacional mesmo, né? Mas o que pode acontecer no caso gravitacional é não serem apenas, quer dizer, as duas massas não estarem apenas atuando uma na outra, terem outras massas, né? Que nem no caso dos planetas, né? Que por isso que eu falei da Terra e da Lua. Se você considerar a Terra e a Lua, isso aqui não é verdade. A razão pela qual não é verdade não é porque a força de atração não é conservativa. É conservativa, mas só que tem outras coisas, né? Tem particularmente o Sol, né? Que faz uma força também, e você tem que levar em conta a energia potencial de atração da Terra ao Sol e da Lua ao Sol, apenas por isso. Né? No caso gravitacional, geralmente a força é conservativa mesmo e se usa o tempo todo nesses problemas astronômicos aí, conservação de energia. Né?
Mas só que, às vezes, você tem que levar em conta mais do que apenas 2 corpos, que nem está ilustrado aí nesse slide. Aí, tá? Muito bem. Tem um caso particular que é importante, particularmente em situações onde você tem, por exemplo, foguetes saindo da atração gravitacional da Terra, coisa que o valha, que é o caso onde uma das massas é muito maior do que a outra, né? Então, aqui é o tipo a gente pode aplicar a conservação de energia numa situação onde, por exemplo, isso aqui é a Terra e isso aqui é um foguete, né? Que vai sair da Terra e coisa que o valha, né? Aí você, ignorando, né, de novo, a atração do Sol e coisa e tal, né, você pode dizer isso aqui, que a energia cinética do corpo mais leve mais a energia potencial de atração dos 2 corpos, igualzinho, é igual a constante. Aí você pergunta, porra, mas e cadê a energia cinética desse bicho verde aqui? O que acaba acontecendo numa situação onde você tem um corpo muito leve, tipo um foguete, e a Terra, é que, lembra da aula passada, né? A força que a Terra faz no foguete é idêntica à força que o foguete faz na Terra. Mas só que, como o foguete é muito leve, o foguete responde, quer dizer, ele se move, o movimento dele é fortemente afetado por essa força. Ao passo que a Terra é tão gigante que a ridícula força gravitacional do foguete na Terra não faz nada para a Terra, entende? Então, numa situação onde você tem uma massa muito maior do que a outra, o que acaba, e as duas estão se atraindo mutuamente, o que acaba acontecendo é que a energia cinética do corpo mais pesado acaba que não varia praticamente. E aí ele sai fora é constante, né? Então ele sai fora da conservação da energia, ou, em outras palavras, aparece aqui do lado direito, né? Ele não precisa ser levado em conta, porque simplesmente não varia a velocidade da Terra, né? Por conta da atração do foguete. A velocidade da Terra é afetada pela atração do Sol, né? Que é muito mais significativa, né? Mas por conta do foguete ou da Lua, praticamente não faz nada, entende? Então, esse é um fato simplificador. Então, por exemplo, quando você estiver considerando uma situação, sei lá, o cara vai lançar um foguete aqui, tal, não sei o quê, você pode usar a conservação de energia dessa maneira muito mais simples aqui, muito mais só levando em conta a energia cinética do foguete, tá? Ignorando a Terra. E outro comentário também é que a gente já viu na aula passada, né, que essa distância aqui é a distância do objeto ao centro, né, da Terra, né? Vai ser em relação ao centro da Terra. Se o foguete estiver próximo da Terra, como os problemas que a gente vai estar interessado vão dizer, a distância aí tem que ser medida em relação ao centro da Terra, né? Ok? Então, essa é a conservação da energia aí no caso do negócio. Isso leva ao primeiro problema interessante. O primeiro problema interessante não diz respeito ao Sol, nem a planeta, nem a coisa nenhuma. Constitui o seguinte problema. Quando você pega um revólver, uma coisa assim, pau, dá um tiro para cima, a bala sobe, para e desce, né? Que é esse probleminha que a gente acabou de ver, né? Bom, então, se eu disparar uma bala com uma velocidade maior, ela vai subir mais. Se for ainda maior, vai subir cada vez mais. Será que existe alguma velocidade onde a coisa nunca volta ao chão? Esse é o problema chamado da velocidade de escape. Qual é a velocidade que você tem que lançar um objeto verticalmente para cima para que ele nunca retorne ao chão? Okay? Cada planeta tem o seu, tem a sua cada corpo celeste, né, você pode calcular essa coisa dessa maneira que eu vou mostrar aqui. Na verdade, bem simples, é só usar conservação de energia. Então, está aqui o problema. Tem um mega canhão não, podemos pensar um canhão, né? Aí a pergunta é, qual é a velocidade mínima que eu tenho que lançar ele para cima para que ele nunca volte? Se a velocidade aqui for ridícula, ele vai fazer assim, sobe, pum, e desce no chão, né? Um pouquinho maior, ele vai fazer sobe um pouquinho mais e acaba descendo, né? Mas deve ter uma velocidade tal que quando você vai, ele vai indo. É claro que a velocidade dele vai diminuindo, né, o tempo todo, à medida que ele vai subindo, mas ele nunca chega a retornar, ele nunca chega a parar, né? Ou, dito de outra maneira, ele só para a uma distância infinita do centro da Terra, né? Essa, na verdade, é a chave, isso que eu acabei de falar, que ele só para a uma distância infinita da Terra, é a chave para você descobrir qual é a velocidade de escape, usando apenas a conservação de energia. Veja, essa é uma daquelas situações, né? Onde você tem um corpo aqui, que é a bala, né, do canhão, e a Terra. Então, é o caso onde a conservação de energia só precisa levar em conta a energia cinética da bala e a distância, a energia potencial gravitacional entre a bala e a Terra. Né? Essa distância daqui, ó, da bala até o centro da Terra. Basta levar isso em conta. Né? Então, essa velocidade de escape é descoberta por conservação de energia. Da seguinte forma, deixa eu rabiscar aqui, que eu acabei pulando uns troços aqui. Peraí, cadê minha canetinha aqui? Cadê aqui? Minuto. Caneta.
Eu consigo mudar a cor dessa coisa? Acho que consigo, mas não tenho ideia como é que eu faço. Bom, então é vermelho, não. Ok, então isso aqui acontece, né? 1/2 de m, a velocidade é a velocidade dessa bala aqui, né? V de t ao quadrado, menos g, a massa da Terra, a massa do foguete, sobre a distância de t ao quadrado, isso aqui é constante. É isso que acontece nesse movimento, né? Isso que está escrito aqui desse lado aqui é simplesmente essa coisa que está aqui calculada no momento do lançamento, né? No momento do lançamento, essa aqui é a energia cinética, não é verdade? Ele foi lançado com essa velocidade de escape, apesar do fato que eu não sei quem é ela ainda, é aqui. E a energia gravitacional dela, expressão de Newton, né? É óbvio que nesse caso aí você não vai usar a MGY, né, para energia gravitacional, porque o bicho aqui vai se afastar grandemente da superfície, né? Você tem que usar a gravitação correta, que é a gravitação da aula passada, né? Isso aqui é energia potencial da situação inicial. Veja que a distância no momento do lançamento é o raio da Terra, né? No momento do lançamento aqui, essa distância daqui até aqui, né, o raio da Terra, né? E aí, o fato de que ele vai... Por que eu igualei esse troço a zero? Eu igualei isso a zero porque depois, quando ele chegar lá, ele só vai parar, essa que é a condição para descobrir que é a velocidade de escape, né? Ele só vai parar a uma distância infinita do centro da Terra. Ora, se ele vai parar, a energia cinética dele vai ser zero. Se ele vai estar a uma distância infinita da Terra, a energia, essa coisa que está aqui, o D vai ser infinito, né? Então essa coisa vai ser zero, né? Então a condição para descobrir a velocidade de escape é tal que o movimento acontece com energia zero, entende? Essa coisa aqui é igual a zero, entendeu? O argumento de por que isso é zero, porque eu estou assumindo que ela vai parar no infinito, entende? Se a velocidade for maior do que a velocidade de escape, aí ela chega no infinito ainda se movendo, né? Aí essa coisa que está aqui teria que incluir a energia cinética dela quando tivesse uma distância infinita do centro da Terra. Mas a velocidade de escape é definida como a menor velocidade, né, para ela conseguir não voltar, né? Então, obviamente, qualquer velocidade maior do que a velocidade de escape, ela não volta também, né? Mas então isso aí é a condição. Isso aqui é igual a zero, entendeu? Essa aqui é a jogada. Então pronto, aí acabou. Isso aqui é só... Você escreve, se eu tenho a velocidade, veja que a massa da bala aqui cancela, né? Então a velocidade de escape fica escrita dessa forma. É a raiz quadrada de 2 vezes g, gzão, né? Vezes a massa da Terra sobre o raio da Terra. Essa aqui é a expressão. Você pode calcular isso para qualquer planeta. Pode fazer isso para a Lua. Aí você só botar aqui a massa da Lua e o raio da Lua. Pode fazer para o Sol. É só botar a massa do Sol e o raio do Sol. O argumento é idêntico, né? Então, por exemplo, no caso da Terra, a velocidade de escape é essa coisa aí. 1,1 vezes 10 a 4 metros por segundo. Quer dizer, 11 mil metros por segundo. Essa que é a velocidade. Para você ter uma ideia, a velocidade da bala de um fuzil é da ordem de uns 600 metros por segundo. Se eu não me lembro direito que eu vi isso na internet há algum tempo atrás, uns 600 metros por segundo. Isso é 11 mil. Tá? 11 mil metros por segundo, a princípio. E, obviamente, eu também ignoro o ar aqui, né? Então, se você disparar um troço com 11 mil metros por segundo ou mais, ele nunca volta ao chão. Entendeu? Esse é o negócio. No caso da Lua, é bem menor, né? No caso da Lua, não é óbvio que seria muito menor, porque a massa da Lua é obviamente menor que a da Terra, mas o raio também é menor, né? Mas, no entanto, essa razão aqui é menor mesmo. No caso da Lua, a velocidade de escape é 2.400 metros por segundo. No caso do Sol, é bem maior do que a da Terra, né? Para você escapar do Sol, você tem que mandar... O que é isso aqui? 620 mil metros por segundo, né? É uma coisa estúpida. Agora, uma estrela de nêutrons. Lembra da estrela de nêutrons que a gente viu na aula passada? A estrela de nêutrons é uma bolinha lá que praticamente só tem nêutrons. É basicamente isso. É tão densa, tão incrivelmente densa. Tem um raio tão pequenininho, olha lá, tem um raio de 10 quilômetros. Imagina, né? Uma bolinha de raio de 10 quilômetros. A Terra tem 6 mil quilômetros, né, de raio. É um troço que tem o raio de 10 quilômetros. E, no entanto, a massa dela é 10 a 30 quilogramas. A massa da Terra é 1 milhão de vezes mais pesada que a Terra. E, no entanto, tem um raio ridículo ali de 10 coisas, né? 10 quilômetros. Então, esse R aqui é pequenininho e esse M é gigante. Então, a velocidade de escape é gigante, né? Como você está vendo aqui, 1,6 vezes 10 a 8 metros por segundo. Aí, se você não fica com o olho em pé, com o olho esbugalhado aqui ao ver esse número, é porque talvez você não saiba que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo. Essa coisa que está aqui é quase a metade, é praticamente a metade, é mais do que a metade da velocidade da luz. Então, isso aí já sugere a ideia da história de um objeto um pouco mais denso, né?
um pouco mais denso do que a esteira de nêutrons, se tivesse uma velocidade de escape maior do que a velocidade da luz, né? Aí significaria que nem a luz consegue escapar dele, né? Essa aqui é um efeito qualitativo, numa análise bem rasteira, assim, é isso que mais ou menos é um buraco negro, né? É um troço que atrai tão estupidamente as coisas na superfície dele que para escapar, né, você teria que ter uma velocidade maior do que a da luz, mas só que não existe nada na natureza que ande mais rápido que a velocidade da luz. E no caso, embora não esteja claro também como é que diabos a luz seria afetada pela gravidade, né? Isso é outra história, né? A gravitação de Newton não diz isso, né? Diz que a luz não seria afetada pela gravitação, mas a gravitação do Einstein, que se chama gravitação geral, né? Teoria da relatividade geral, né, que se chama, que é a maneira que o Einstein descreveu a gravitação, aí até a luz é afetada e o buraco negro tem esse fato de que nem a luz consegue escapar da atração dele. Mas, enfim, é só qualitativa essa discussão. Bom, aí a pergunta, eu discuti a situação onde a bala do canhão sai radialmente para cima, mas e se não for puramente radial? O que acontece? Se você disparar aqui o desenho do Newton de novo, né? Se você disparar essa coisa que está aqui, não verticalmente para cima, mas sei lá, assim, né? Obviamente, se disparar o bicho assim, ó, assim, num ângulo assim, né? Com a velocidade de escape, aí será que ele escapa ou não escapa? Será que ele tem que ir para cima? Será que a velocidade de escape depende da direção? Não depende. A resposta é essa aqui. Você pode mostrar que um projétil lançado com essa velocidade de escape aí, de 11.000 metros por segundo, mesmo que a direção não seja radial, seja que nem eu desenhei aqui, ele entra numa órbita parabólica e nunca volta, né? Ele entra numa órbita aberta, né? Você não sabe ainda o que diabos é uma órbita ainda, né? Mas o que acontece é que qualquer objeto aqui, esse objeto aqui fosse lançado aqui em relação ao centro da órbita, ele descreveria uma parábola assim, mais ou menos assim, uma coisa assim meio esquisita, né? Que com o centro da Terra no foco. Isso aqui seria o foco dessa parábola tracejada que está aqui. Eu não estou sugerindo que o bichinho depois vai atravessar a Terra, não, né? Mas o movimento dele daqui para lá, né? Então ele vai seguir esse caminho aqui, e como a parábola que você já viu no ensino médio, uma curva aberta, né? Ele de fato nunca volta. Né? Mas só que ele não vai em linha reta, verticalmente para cima, que nem eu discuti ali antes, né? Mas ele também nunca escapa. Né? Ele realmente ele nunca volta, desculpe. Né? Ele nunca volta. Ok, então tá bom. Agora sim, as leis do Kepler. Isso aí foi conservação de energia, agora sim as leis do Kepler. As três leis do Kepler foram obtidas em 1605. Lembra que aquele livro lá do Newton é de 1678, né? Então, uns 70 anos antes do trabalho do Newton, o Kepler publicou esse resultado sobre o movimento planetário, porque ele tinha esse cara aqui chamado Tycho Brahe, que, se não me engano, era um dinamarquês. Ele tomou nota da posição dos planetas em relação às estrelas, né? De maneira incrivelmente cuidadosa e precisa. Ele anotou as posições. Aí um bando de dados ali, tal coisa. O que o Kepler incrivelmente fez foi um trabalho teórico absolutamente incrível. Ele conseguiu, daquelas anotações do cara, depreender a maneira como os planetas se movem em relação ao Sol. Né? Veja que tudo isso foi visto do ponto de vista da Terra, naturalmente. Né? Então, apreciando como que os planetas ficam dançando em relação às estrelas, que é uma maneira totalmente errática, toda esquisita, né? Se você já viu isso aí em algum lugar, né? Elas não ficam girando que nem as estrelas. As estrelas, quando você olha para o céu de noite, né? Todas elas giram em torno de um ponto, né? Mas os planetas não. Com o passar dos dias do ano, né? Eles começam a se mover em relação às estrelas, né? Então, observando essa... E é uma maneira de se mexer totalmente esquisita, né? Daquela maneira estranhíssima de se mexer, o cara conseguiu depreender que o que você estava vendo, que o Tycho Brahe estava vendo, era, na verdade, um movimento elíptico visto do ponto de vista da Terra, que também está executando um movimento elíptico. Né? Então, um troço absolutamente... bom, enfim, é algo incrível, mas ele conseguiu fazer isso. E as três leis de Kepler, a primeira diz exatamente isso, que todos os planetas se movem em órbitas elípticas com o Sol em um dos focos. Ok? Aí eu tenho que lembrar vocês o que diabos é uma elipse, né? Para isso aí fazer sentido, né? Então, a definição de círculo e elipse.
Um círculo é isso aqui, né? Tá aí, um círculo de raio R é um conjunto de pontos no plano, tanto o círculo quanto a elipse são curvas no plano, né? É o conjunto de pontos no plano a uma distância R de um dado ponto fixo. Né? Todos os pontos aqui dessa coisa cinza aqui estão à mesma distância daquele ponto, aí forma essa figurinha aqui que se chama um círculo. Uma elipse é algo parecido, mas só que envolve dois pontos. É o conjunto de pontos cuja soma das distâncias a dois pontos fixos separados por distância D é igual a C. O que quer dizer isso? Então, você precisa de dois pontos separados por uma distância D. É diferente do círculo. Né? O círculo precisa de um ponto. Né? A elipse precisa de dois pontos, que são os dois focos, que se chama, né? Separados por uma distância D. Você que escolhe essa distância D aqui, cada elipse tem o seu. Né? Tá ali. E o que é o conjunto de pontos, está aqui, ó, o conjunto de pontos, e a característica desses conjuntos de pontos é que a soma, o que está escrito aqui, né? A soma das distâncias de cada ponto aqui, ó, esse ponto aqui, por exemplo, a soma da distância deles aos focos, o L1 mais o L2, é uma constante, C. Se você pegar outro ponto ali, ó, a soma do L1 mais o L2 daquele ponto, que não tem nada a ver com o L1 e L2 aqui, também vai dar o mesmo número, entendeu? Todos os pontos aqui têm essa característica. A soma das distâncias daqui até ali é sempre a mesma coisa. Mesmo esse careta aqui, ó, por exemplo, né? A soma da distância dele é esse foco, essa distânciazinha aqui, né? Mais essa distância toda aqui, dá exatamente o mesmo C. Então, você tem dois números que caracterizam a elipse. Toda elipse é caracterizada por dois números. A separação dos focos e esse valor constante aí dessa distância. Né? Ao passo que o raio, por exemplo, é caracterizado apenas por um número. Mas o comentário interessante é que o círculo está contido dentro de uma elipse. O círculo é um caso especial da elipse. No caso D igual a zero, né, quando você junta esses dois pontos aqui, a elipse vira um círculo. E essa constante C aqui, né, que é a constante C, acaba sendo duas vezes o raio. Né? Seria o equivalente a duas vezes o raio. Mas a elipse vira um círculo quando a separação dos focos vai a zero. Né? Ok. Essa maneira de dizer aqui, esse fato aqui, sugere uma maneira, inclusive, de você desenhar uma elipse, né? Que é essa que está aqui, ó. Você já viram isso aqui? A maneira como você desenha uma elipse. Olha lá, o cara escolheu aqui esses dois pontos aqui, que ele botou os dois palitos. Isso aqui são os dois focos. Ele que escolheu. Ele poderia ter botado os palitos mais juntos ou mais separados, ele escolheu. Isso aqui é a distância D, né? E esse fio que está aqui vai definir aquela outra distância C, da seguinte forma. Observe como. Olha o que ele fez ali, botou os dois círculos ali, ele vai meter o pilô ali na ponta do negócio, esticando ali, ó. E percebeu agora? Deixa ele mover o pilô aí, eu já te mostro aqui, ó. Aqui, para. Ih, cacilda, o que eu fiz aqui? Peraí, não, cacilda, peraí. Subiu tudo aqui, vamos aí. Vai, de novo aqui. Mas aqui na frente, cadê? Que eu quero mostrar o C aqui para vocês. Aqui. Que eu não consigo parar. Ah, consegui. Então, essa distância aqui, mais essa distância aqui, você percebe que está permanecida constante. Por quê? Porque o tamanho do barbante aqui é fixo, né? Então, esse pedaço que está aqui nunca se altera, né? Então, à medida que ele viaja ali mantendo o círculozinho do barbante esticado, né, ele garante que essa soma mais essa soma permanece constante, em vista do fato de que essa aqui não muda, né? Então, ele acaba desenhando uma elipse perfeita. Essa aí é uma elipse perfeita aí, ele desenhou. Obviamente, se ele escolher um barbante de outro tamanho, ele desenha outra elipse, né? Se ele separar os focos ali de outro tamanho, ele desenha outra elipse. É isso. Então, tá bom. Então, sabemos o que é uma elipse. Mas a gente, em geral, a gente não, apesar de ser essas duas distâncias aqui, a soma, né, dessa distância mais essa aqui, essa constante C, e essa separação dos focos D aqui, normalmente a gente se caracteriza em astronomia as elipses por dois outros números, quer sejam o semi-eixo maior, que é a metade, isso aqui é o eixo maior, né? A elipse é achatada, né? Então esse aqui é o eixo maior, e esse aqui é o eixo menor. Então o semi-eixo é a metade do eixo maior, é essa distância aqui, né, o semi-eixo maior, e aí você pode se convencer facilmente aqui, mostre isso, eu não vou mostrar, você que vai se convencer de que o semi-eixo maior é essa distância C, C é isso mais isso, né? Você entende isso aqui, né? C não é só isso aqui, não. É a soma desse troço vermelho, mas esse troço vermelho para qualquer ponto, né? Considera esse ponto aqui, e aí você se convence
que o semi-eixo maior é exatamente a metade do C. Né? E excentricidade? Excentricidade não é uma distância. Excentricidade é um número, que é a razão entre a separação dos focos e esse C, que está aqui. Bom, obviamente, aqui, como você está vendo um triângulo aqui, né? O C, que é a soma disso, desse lado, mas desse lado aqui, é obviamente maior do que o D, né? Então, o E, a excentricidade, é sempre um número entre 0 e 1. Né? O E vai ser 0 quando o D aqui for 0, né? Quando você tiver um círculo. Uma elipse de excentricidade 0 é um círculo. E uma elipse de excentricidade muito próxima de 1 é uma elipse totalmente achatada. Por quê? Porque aí, nesse caso, o C aqui vai ser um pouquinho só maior do que o D. Né? Como é que você consegue fazer isso? É só você pegar esse D aqui, mantendo o C fixo, né? E esticar o D ao máximo possível. Aí a elipse fica um troço assim, ó. Fica um troço assim, ó. Ups, cadê? Um troço assim. Isso aqui é uma elipse de excentricidade quase 1. É 0, não pode ser 1, né? 0,99, coisa assim. É isso. Os focos estão aqui, ó. Assim e assim. Entendeu? Essa aqui é a excentricidade. E a excentricidade 0 é isso aqui. Os dois focos são juntos. Isso aqui é excentricidade 0. Tá bom? Então, esse número é legal porque aí você sabe o quão achatada é a elipse, essa excentricidade. Então, agora a gente pode... E também tem o semi-eixo menor aqui, embora a gente não vá falar dele aqui, mas o semi-eixo menor é o análogo do semi-eixo maior aqui, só que para a distância, enfim, do eixo menor. Tá bom, mas é isso. Excentricidade e semi-eixo maior que vai aparecer aqui na caracterização das órbitas dos planetas. Então, em um desenho, sumarizando isso aí que a gente falou, em um desenho, a primeira lei de Kepler. Está ali o Sol, está aqui a elipse, né, da Terra, ali, olha, a Terra ali, esse é o outro foco. O outro foco você ignora, né? O Sol está num dos focos, qualquer um dos dois. Né? E a Terra fica zanzando aí nessa elipse. Essa que é a história. Então, a Terra está lá, e, com o passar do ano, né? Ali, ó, aqui, enfim, 1º de janeiro, sei lá, aqui, dia 15 de janeiro, enfim, está andando lá e tal coisa. Aí lá, depois esse ponto aqui tem um destaque, é o ponto onde a Terra está mais afastada do Sol, se chama afélio, né? E o ponto onde ela está mais próxima do Sol se chama periélio. Tá? Esses são os dois pontos da órbita que tem nome, né? Periélio e afélio. No caso de movimento de coisas em torno da Terra, por exemplo, satélites, né? Você tem você fala do mesmo jeito, né? Os satélites ficam executando órbitas elípticas com o centro em torno do centro da Terra, né? Com o centro da Terra num dos focos. É igualzinho. Só que no caso aqui o satélite seria a Terra e o Sol seria a Terra, né? Mas é idêntico, o movimento de satélite em torno da Terra é idêntico. E a gente só que não usa hélio, porque hélio é para o Sol, né? A gente usa perigeu, Gea, né, da Terra. Né? Perigeu é o movimento do satélite quando ele passa mais próximo do centro da Terra. E apogeu, onde ele está mais afastado do centro da Terra. Tá? Ok. Aí a pergunta aqui, esse desenho está em escala? Tem toda a pinta que não está, né? O Sol aqui está quase do mesmo tamanho da Terra, essa distância aqui está totalmente fora de escala esse negócio, como a gente já vai botar as coisas em escala no próximo slide. E outra, as elipses são tão achatadas assim, tem excentricidade tão grande assim? Aí você vai ver que não tem. As elipses dos planetas, na verdade, são quase circulares, né? Como você vai ver já. E primeira escala aqui. Vamos ver qual é a escala correta aqui do Sol, da Terra, da distância entre eles e tal e coisa. Olha só. Então, olha só, uma regrinha de 3 para você se situar de como é que é o movimento da Terra em torno do Sol e o tamanho relativo. Se o Sol fosse uma bola de vôlei, vamos fazer uma regra de 3 aqui. Se o Sol fosse uma bola de vôlei, então tá bom. Então, esse é o raio do Sol. Tá? Você não sabe? Está aqui, eu estou informado. O Sol é uma bola com um raio de 700 mil quilômetros. Né? Eu vou fazer isso aqui proporcional ao raio da bola de vôlei. A bola de vôlei tem 10,5 centímetros de raio. Tá? Então, se o Sol fosse uma bola de vôlei, qual seria o tamanho da Terra? Será que a Terra seria uma ervilha? Uma uva? Né? Qual seria o tamanho? Vamos ver, é só fazer a regra de 3. O raio da Terra é da ordem de 6 vezes 10 a 3, 6 mil quilômetros, né? 6 mil quilômetros. Aí você faz a regrinha de 3 aqui, bota o X e tal coisa, qual vai ser o raio da Terra? Se o Sol for uma bola de vôlei, vai ser uma bola de 1 milímetro de raio. 1 milímetro de raio. É muito, mas muito menor do que uma uva. Muito menor do que um feijão. Né? Então, é uma bolinha absolutamente ridícula.
né, comparado com a bola de vôlei. A Terra é muito, como você vê aqui, né, 100 vezes menor do que o Sol. Né? Isso aqui é 10 a 5, 7 e 6 são parecidos. Né? 10 a 5 e 10 a 3 é 100 vezes menor. Né? É isso. Então, bola de vôlei, está imaginando a bola de vôlei aí? A Terra é uma bolinha. Eu até levo, quando as aulas são presenciais, levo uma bolinha lá, que eu arrumei uma bolinha de chumbo, assim, que tem 2 milímetros de diâmetro, né? Só que não faz o menor efeito, porque nenhum aluno consegue ver, né? Todo mundo consegue ver a bola de vôlei, mas ninguém consegue ver a bolinha. Mas, enfim, essa é o quão pequena a Terra é em relação ao Sol. Agora, o mais impressionante é a distância. Né? A que distância essa bolinha de 1 milímetro está da bola de vôlei? A que distância? A distância Terra-Sol, em real, é isso aqui, é 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Né? Aí, se eu faço X aqui, né? Qual é essa distância? Onde é que vai estar essa bolinha aqui de 1 milímetro? Ela vai estar a 23 metros da bola de vôlei. Essa é a situação. É a bola de vôlei e a 23 metros dessa bola de vôlei. Você tem ideia do que é 23 metros, né? 23 metros sei lá, é a distância do chão até um prédio de 6 andares, uma coisa assim. A distância é muito grande, muito maior do que a bola de vôlei. A 23 metros da bola de vôlei vai estar uma bolinha de 1 milímetro, que você não vai conseguir ver naturalmente, né? A 23 metros você não consegue ver uma bolinha de 1 milímetro. É ali que é a Terra, e a Terra fica dançando em torno da bola de vôlei. Esse que é o movimento da Terra, né? E dando a noção exata de que absolutamente todos os desenhos que se mostram na internet de sistema solar e coisa, está tudo absolutamente fora de escala, porque não há como você botar essas 3 distâncias em escala. Né? Não tem como, elas são 3 distâncias muito, muito diferentes. Se você botar aqui no slide aqui, o Sol aqui do lado e a Terra aqui do lado, né, o tamanho da Terra vai ser menor do que um pixel aqui do negócio, você não vai conseguir ver nada, entende? É isso. O espaço sideral é esse vazio absoluto aí, enfim. E essas bolinhas minúsculas aí ficam dançando nesse espaço vazio. Ok? É isso. Muito bem. Já a Terra e a Lua eu consigo fazer um desenho em escala, porque aí a diferença de tamanho não é tão grande. Isso aqui está em escala, esse desenho. O tamanho da Terra, o tamanho da Lua e a distância entre elas está aqui em escala dessa figura. Tá? E se a Terra fosse uma bola de futebol, fazendo o mesmo tipo de coisa de antes, né? Se a Terra fosse uma bola de futebol, a Lua seria uma bola de tênis. Não seria uma bola tão pequenininha, né? Seria uma bola de tênis. E estaria apenas a 9 metros de distância da bola de futebol. Né? É por isso que, no caso Terra e Lua, é muito mais fácil colocar tudo numa mesma escala, mas os planetas e o Sol não dá. Né? Ok, então aquele desenho estava completamente fora de escala, como todos os desenhos e ilustrações do sistema solar estão fora de escala. Agora, essa tabela aqui que resume a história da órbita dos planetas. Está aqui todo o Sol e todos os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, tal coisa. Isso aqui é o semi-eixo maior, em unidades de 10 a 10 metros, né? E o fato desse número aqui estar crescendo quer dizer que são os planetas cada vez mais longe do Sol, né? Mercúrio é o mais próximo, depois Vênus, a Terra é o terceiro, depois Marte, depois os planetas ali, Saturno, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. O que eu quero chamar a atenção aqui para a excentricidade. Isso é a excentricidade das órbitas. Tirando Mercúrio, né, que tem uma excentricidade 0,2, você percebe que todos os planetas têm excentricidade quase zero. Significa que as órbitas são praticamente circulares. Né? Aquele desenho, quando você desenha uma órbita de um planeta com uma elipse achatada, está errado, não é assim. Né? A órbita é praticamente um círculo mesmo. Né? Como você vê aqui desse parâmetro aqui, que é a excentricidade. A gente já aprendeu, né, que com a excentricidade zero, a elipse é quase um círculo. Né? A órbita mais excêntrica, mais achatadinha, mesmo assim nem é tanto, é Mercúrio, que é 0,2. Né? Lembra que o E pode ser entre 0 e 1, né? Tá? Isso aqui é 0,2, é a mais achatada que tem. Agora, com relação ao raio dos planetas, esse é o raio do Sol, esse é o raio do Mercúrio e tal coisa, né? Então, perceba, esse aqui é o tamanho dos planetas, né, que eu quero dizer. Então, esses 4 primeiros aqui são os pequenininhos, tá vendo? Ó, a Terra aqui, ó, 6.400 mais ou menos, né? Quilômetros. Isso aqui quilômetros, né? 6.400 quilômetros é o tamanho da Terra, é mais ou menos o mesmo tamanho ali de Vênus. Você vê que Marte é metade do tamanho da Terra, né? E Mercúrio é um pouquinho menor só, né? Então, são os dois maiorzinhos aqui, esses dois pequenininhos aqui, né? E mais afastado estão os grandões, né? Olha lá, o Júpiter, todos esses caras aqui, ó, 71, isso aqui é o raio do bicho, né? 71 mil quilômetros é o raio de Júpiter, né?
Júpiter e Saturno são gigantes, gigantes. E esses outros dois caras aqui são grandões, mas não tão gigantes aqui, são os planetas grandes. Os 4 mais próximos são pequenos e os 4 mais afastados são os grandões. Se eu colocar essas, levando em conta, né, que as órbitas são quase circulares, eu vou pedir licença aqui e representar a órbita dos planetas como círculos. Aí eu consigo mostrar num slide todas essas órbitas aqui em escala. Isso eu consigo, está aqui o desenho. Ó. O sistema solar em escala. O Sol estaria no centro, ali, eu não desenhei o Sol, né? E esses círculos aí são as órbitas dos planetas. A primeira ali seria Mercúrio, ali, ó. Depois ali estaria Vênus, em vermelho ali estaria a Terra, e depois estaria Marte. Esses 4 aqui são os 4 pequenininhos. Aí depois tem uma distânciazinha enorme aqui, aí tem Júpiter, né? Aí depois tem uma distância enorme, aí tem Saturno, aí depois tem uma distância maior ainda, aí tem Urano, e outra distância maior ainda, e tem Netuno. E isso aqui dá para representar num único panorama. Aí, não dá para botar o tamanho das bolinhas, né? Isso aí não dá. O tamanho dos planetas aqui é menor do que um pixel aqui dessa coisa aqui, né? Mas a órbita, a trajetória, pelo menos dá para ter uma ideia, né? Essas 4 primeiras bem pertinho do Sol e as outras 4 bem mais afastadas, tá? E lembrando que a coisa que orbita aqui é um troço aqui que não é nem uma poeira aqui, né? Eu não consigo nem representar aqui essa coisa aqui. O tamanho mesmo o maior deles, né? Júpiter, aqui seria um ponto aqui minúsculo que o PowerPoint nem deixa eu botar um círculo tão pequeno aí, né? É isso. O sistema solar é isso aí. A segunda lei de Kepler é uma linha que ligue os planetas ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Eu não vou comentar muito essa segunda lei aqui, primeiro porque a interpretação, você veja depois nesse aplicativo ali que tem lá no site, ilustra bem o que é a segunda lei dessa maneira como ela é formulada. O que interessa mais para a gente aqui é a consequência dessa segunda lei do ponto de vista da velocidade do planeta à medida que ele orbita o Sol, né? Mas, no final das contas, para concluir o que eu vou concluir aqui a seguir, eu vou usar a conservação da energia, não vou nem usar a segunda lei. Então, a segunda lei vai ficar só aqui para você ver lá no aplicativo o que quer dizer essa história de varre áreas iguais em tempos iguais significa. Tá? Mas eu vou direto para a consequência que é importante para nós, sobre a velocidade das órbitas, que pode ser inferida pela segunda lei de Kepler ou, mais simplesmente, como eu vou fazer, pela conservação da energia. Né? As velocidades ao longo da órbita. Então, está ali, imagina que isso aqui é o Sol, né? Esse aqui é o outro foco, que você ignora ali, né? E isso aqui é a posição de um planeta e a velocidade dele. A velocidade, você lembra lá de Física 1, né? É sempre tangente à trajetória. Né? Então, essa aí seria a posição e a velocidade do planeta quando ele está aqui. Né? À medida que ele viaja, muda isso aí. Né? Mas acontece que, se o planeta é muito menos massivo do que o Sol, eu posso escrever a conservação de energia dessa maneira, né? Ignorar a energia cinética do Sol, né? Porque o Sol é milhões não, mas pelo menos bilhões mesmo, é da ordem de 1 bilhão de vezes mais massivo do que os planetas, né? Então você esquece que nem foguete é a Terra, né? Você só considera a energia cinética do planeta e a energia potencial de interação planeta-Sol, né? Então o Mzinho é a massa do planeta e ms é a massa do Sol. Né? Isso aqui é conservado. Né? A energia cinética do planeta, mais a energia gravitacional, potencial gravitacional, é conservado. O V e o R, a distância do planeta ao Sol, mudam durante a órbita. Né? Veja que a órbita que eu desenhei aqui é exageradamente excêntrica, que a gente já viu que não é, né? Mas enfim, a posição e a velocidade mudam no tempo, mas a soma não muda, entendeu? Em particular, quando o objeto está no periélio, o P aqui é de periélio, né, o ponto mais próximo do Sol, a velocidade, como essa distância aqui é a menor das distâncias, né, ali que a velocidade do planeta é máxima. Quando ele passa mais perto do Sol, a velocidade dele é máxima. E quando ele está mais afastado, que é no afélio, é ali que ele anda devagar. E a velocidade no meio do caminho está entre os dois. Né? Implica que a velocidade do planeta está sempre entre a velocidade do afélio e a velocidade do periélio. Mas, de novo, essa coisa aqui está incrivelmente exagerada. Né? As elipses são quase um círculo. Então, a diferença entre o RP, a distância mais próxima do planeta, e o RA, a distância mais longe, geralmente é bem pequenininha. Né? Então, as diferenças de velocidades aqui do afélio e do periélio, quer dizer, a faixa de velocidade que o planeta tem, geralmente é modesta, como você já vai ver aqui nessa tabelinha. Aqui, ó. Olha aqui as velocidades de periélio e de afélio, e a excentricidade, lembrando a excentricidade que a gente já viu, né, dos planetas aqui.
Então, olha só, o Mercúrio, né, que é o mais excêntrico de todos, aí tem uma diferença razoável, né? Aqui, ó, 59 quilômetros por segundo, tá? 59 quilômetros por segundo e 38 quilômetros por segundo. Agora, os outros caras aqui, ó, esses outros fulanos aqui, que têm excentricidade tão pequena, aí é praticamente um movimento circular uniforme, o que eles fazem, né? A velocidade praticamente não muda. Muito bem, muda, né? Mas muda muito pouco, né? 35,3 para 34,8 é pouca coisa, né? 30,3 para 29, 26. Aqui tem uma diferença razoável, né? Porque a excentricidade desse cara aqui é quase 0,1, né? Enfim, a diferença de velocidade não é muito grande. E eu chamo a atenção também para a magnitude dessas coisas aqui. Talvez seja isso, quilômetro por segundo, tenha passado assim meio rapidamente demais, né? Eu comento aqui que 30,3 km por segundo corresponde a 109 mil km por hora. Né? Essa é a velocidade da Terra em relação ao Sol. 109 mil km por hora. Né? Enfim. E agora tem um fato curioso. Então, tá bom. Então, esse slide aqui ilustra esse fato de que a velocidade do periélio é sempre maior do que a do afélio. Né? O ponto mais próximo ele anda mais rápido do que o ponto mais rápido, mas a diferença não é grande coisa. Agora, tem uma coisa que chama atenção que não tem nada a ver com isso, que é o fato de que as velocidades dos planetas caem com a distância do Sol. O Saturno é um cara mais lento do que Júpiter, que é um cara mais lento do que Marte, que é um cara mais lento. Por que isso? Isso não tem nada a ver com a segunda lei, nem com a primeira lei de Kepler. Né? Por que isso acontece? Por que quanto mais afastado o planeta, mais devagar ele se move? E isso é o conteúdo da terceira lei de Kepler. Né? É exatamente esse o ponto que a terceira lei de Kepler explica. Né? O decaimento das velocidades, a segunda lei explica a diferença disso para isso. Tá? A diferença disso para isso, mas não explica por que isso aqui é menor do que isso. Entende? A terceira lei que explica isso. E o que diz a terceira lei? Inclusive, eu recomendo que vocês vão aqui nesse site aqui, que ele ilustra essas diferenças de velocidades aqui dos planetas, dos 4 primeiros, né? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. É bem legalzinho que ele mostra lá, eu acho que em escala, as distâncias e as velocidades. Você vê que Marte anda muito mais devagar. Mercúrio é o cara que está mais perto, é todo apressadinho, né? Ele gira em torno do Sol rapidão, e Vênus gira um pouquinho mais lento, e Terra e tal. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui não vai. Peraí, deixa eu mostrar. No final da aula, deixa eu terminar e eu te mostro aqui em seguida. Tá, então a terceira lei de Kepler diz isso, explica esse fato. Né? A terceira lei de Kepler diz que o período, T é o período, né? O período da órbita, no caso da Terra é 365 dias. Né? O período da órbita ao quadrado é proporcional ao semi-eixo maior ao cubo. Né? Lembra sempre que o semi-eixo maior, para essas órbitas que são quase circulares, pode ser pensado, assim, grosso modo, como sendo o raio da órbita. Né? Então, T ao quadrado é proporcional a A ao cubo. É isso que o Kepler conseguiu observar lá das anotações lá do Tycho Brahe. Ele não explicou por quê. Né? O Newton explicou. Mas o Kepler não conseguia entender porque ele não sabia a lei de força, né? Ele não conhecia a força gravitacional do Newton. Foi o Newton que conseguiu explicar a razão para isso. A gente vai mostrar daqui no próximo slide. Não, no próximo não, daqui a 2 slides. Então, a primeira é a ilustração do fato, né? De que T ao quadrado é proporcional a A ao quadrado. Está aqui os planetas de novo, está aqui o período deles, né? Em anos, está aqui, por isso que a Terra é um ano, né? A Terra leva um ano para dar a volta em torno do Sol. Vênus leva aí, sei lá, enfim, 0,6 anos, sei lá, são uns 8 meses, uma coisa assim, né? Marte leva 1 ano e 8, quase 2 anos, né? Júpiter leva, imagina, 11 anos para dar a volta, e Saturno, aí imagino que para a maioria de vocês, Saturno ainda nem completou uma volta desde que vocês nasceram. Leva 29 anos para o Saturno conseguir dar a volta, lá né? Enfim. E isso aqui é o semi-eixo maior, né, dos diferentes planetas. E aí a gente pode testar a segunda lei, né? A terceira lei, desculpe. Se T ao quadrado é proporcional ao cubo, tem uma constante de proporcionalidade, né? Que é a mesma para todos os planetas. Segue, portanto, que se eu calcular a razão desse número ao quadrado por esse número ao cubo, eu devo obter o mesmo número para todos os planetas, e de fato eu obtenho. Tá vendo? Eu obtenho um número aqui que é da ordem de 3 para todos os planetas. Entendeu? Essa é a comprovação, digamos assim, factual da terceira lei, mas não é a explicação em termos da lei de força. Né? A explicação em termos da lei de força eu consigo dar no caso de uma órbita circular. Então, no caso de uma órbita elíptica é mais enrolado de explicar isso, mas no caso de uma órbita circular eu consigo mostrar a terceira lei.
Observe aqui. Então, imagina que a Terra aqui está executando, o planeta está executando uma órbita circular em torno do Sol. Então, a velocidade dele é constante, é um movimento circular uniforme. Tá? Um movimento circular uniforme igualzinho que você viu lá em Física 1. Tá? Mas só que eu sei qual é a força. Qual é a força que o objeto, o planeta sente em relação ao Sol, é a força do Newton. Né? Então, está ali a força centrípeta, né? E aponta para o centro do Sol, e a velocidade está aqui. Eu vou conseguir descobrir quem é a velocidade do movimento circular uniforme. Né? O movimento circular uniforme, a gente consegue fazer várias coisas, né, com ele. Então, está aqui, essa coisa aqui, que é o raio da órbita, faz o papel do semi-eixo maior, aquilo que eu falei. Né? No caso de quando uma elipse vira um círculo, o semi-eixo maior é o raio do círculo. Né? Então, está aqui a expressão da segunda lei, usando, primeiro, o fato de que se trata de um movimento circular uniforme, que é o que me permite escrever a aceleração dessa maneira, apenas por isso, eu posso escrever a aceleração dessa forma, como v ao quadrado sobre o raio, né? E isso aqui é a expressão da força. G, ms, é a massa do Sol, a massa do planeta, sobre a ao quadrado. Né? Então, isso aqui é a força, isso aqui é a aceleração, supondo, como eu estou fazendo, né, que o movimento é circular uniforme. Pronto. Agora eu consigo estabelecer a relação entre a velocidade da órbita e o raio da órbita. E explico aquele fato. Né? Né? Passa esse A para o lado de lá, né? E tira a raiz quadrada. A magnitude da velocidade do planeta vai ser proporcional a 1 sobre a raiz quadrada da distância. Segue, portanto, que, de fato, a velocidade cai com a distância ao Sol. Entendeu? Essa é a explicação daquele fato que a gente tinha observado que não tínhamos entendido. Tá aqui, ele cai dessa maneira, a velocidade cai em relação ao Sol. Mas não apenas isso, eu consigo obter eu consigo obter a terceira lei. Observe como. É só nessa expressão aqui, trocar aquele V pela expressão dele do MCU, né? 2π vezes A é o comprimento, né? O comprimento do círculo. O comprimento da circunferência, né? Dividido pelo período, faço aparecer o período lá em cima e eu obtenho uma relação entre o período e o A, que é o conteúdo da terceira lei. Né? É só apagar esse v ao quadrado aqui e escrever 2πa sobre t, que você descobre isso. Que t ao quadrado é igual a uma constante vezes a ao cubo, que é exatamente o que o Kepler falou, só que o Kepler não sabia que a constante era isso. Né? E agora a gente sabe que a constante de proporcionalidade é 4π ao quadrado dividido pela constante da gravidade vezes dividido pela massa do Sol. Tá? É só botar o G e a massa do Sol aqui, você vai ver que esse número é aquele que apareceu, que apareceu ali naquela tabela, esse número aqui. Ó. Esse número aqui. 3 vezes 10 a menos 34 anos ao quadrado sobre metro cubo. Tá? É só botar os valores ali que você vê que é. Essa é a demonstração da proporcionalidade entre t ao quadrado e a ao cubo, no caso particular de uma órbita circular. Eu teria que mostrar que isso é verdade também mesmo, que a órbita seja elíptica. Dá para fazer, mas só que é mais enrolado. Ok? Agora, o último slide. O último slide é o problema dos satélites, é um problema interessante, que é o problema dos satélites geoestacionários. O que você está vendo aí? Você está vendo, primeiro, a Terra, mas observe que você está vendo ela de topo, né? Porque essa coisinha branca que está aqui, esse aqui é o Polo Norte. Né? É uma representação da Terra como se estivesse olhando ela de cima. Tá? Então, esse plano da página aqui é o plano equatorial. Ok? Então, tá ali. Isso aqui é a América do Norte. Tá? É o Canadá ali e os Estados Unidos ali. Aqui você vê o pontinho do México e tal coisa. E ali é a Ásia. Tá? Você está vendo a Terra de cima, né? do Polo Norte. E o satélite geoestacionário está aqui, ele está orbitando. Qual é a característica do satélite geoestacionário? Todo satélite de comunicação, de transmissão de televisão, dessas coisas todas, ele tem que estar numa órbita geoestacionária. O que significa isso? Significa que ele tem que estar girando junto com a Terra. O período da órbita dele em relação ao centro da Terra tem que ser exatamente 24 horas. Por quê? Porque se não for, se ele ficar girando aqui com um período menor, ele não vai ficar sempre em cima do mesmo ponto da Terra. Por conta disso, se você quiser se comunicar com um satélite que fica se mudando de posição em relação ao ponto onde você está, a sua antena de recepção ia ter que ficar buscando o satélite, né? Apontando para um lado, apontando para o outro, tal coisa, né? E não é isso que você quer, né? Você quer o seu satélite, a sua coisa lá como chama? O seu discozinho parabólico lá da Sky fica apontando sempre para o mesmo lugar, né? Não fica redirecionando com o passar do dia, né? Porque o satélite com o qual ele se comunica está sempre no mesmo ponto. E ele só pode estar sempre no mesmo ponto caso ele esteja. São duas condições. Ele tem que estar no plano equatorial e tem que estar orbitando com um período de 24 horas. Né?
E a pergunta é, a que distância da Terra você tem que botar esses satélites para que eles fiquem orbitando com 24 horas? Tem uma distância específica, né? Por conta da terceira lei de Kepler, né? Porque quanto mais afastado, lembra, t ao quadrado, o período ao quadrado, que a gente quer que seja 24 horas, né? É proporcional à distância ao cubo. Então, se você mudar a distância do satélite à Terra, vai mudar o período. Então, tem uma distância específica, né, onde o período vai ser 24 horas. É lá, nessa órbita, que ficam todos os satélites de comunicação. Né? E aí, para se comunicar com eles, tudo que você tem que fazer é apontar a sua coisa lá numa direção que aponte na direção do plano equatorial. Né? Por isso que aqui no hemisfério sul, né, a gente está em Curitiba, no hemisfério sul, você tem que apontar na direção do norte, né? Na direção do norte, porque o Equador está acima da gente, né? Então você aponta na direção, mas não fica mudando de direção, né? Ele sempre está se comunicando ali com o satélite e recebendo o sinal dele, né? Que distância é essa? Simples aqui, é só usar aqui vou supor que a órbita aqui é circular, você tenta botar sempre o picho aqui na órbita circular, e está aqui a terceira lei de Kepler. Observe aqui em amarelo agora para a Terra, né? Troquei aqui o Sol, botei a Terra, né? Porque aqui as órbitas, as coisas estão orbitando em relação à Terra, não em relação ao Sol, né? Então, o período do satélite ao quadrado, o período do satélite que orbita a Terra ao quadrado, é proporcional com essa constante de proporcionalidade ao semi-eixo maior da órbita do satélite, essa é a distância do satélite ao centro da Terra, né? Ao cubo, né? Então, se a órbita aqui é circular, é só você botar aqui 24 horas, que é o que você quer, né? Aí você descobre quem é o A. Aí a resposta é essa, que o A é 42.300 quilômetros. Esses satélites todos de comunicação estão a uma distância, eu botei em escala isso aqui, né? Isso aqui, a Terra e a órbita estão em escala aqui. Essa distância aqui da Terra é 6.400 quilômetros, né? O raio da Terra, e eles estão aqui essa distância aqui, 42.000, que são as 7 raios da Terra, mais ou menos, de altura. É lá que os foguetes botam os satélites de comunicação, nessa posição aqui. E aí eles ficam dançando aqui, né? Mas, obviamente, de novo, esse desenho está absolutamente... o satélite, na verdade, né? A Terra não. A Terra está em escala com relação a esse círculo aqui, mas o satélite está absurdamente fora de escala aqui, né? Como você pode imaginar. O satélite aí deve ter o que de tamanho aí, sei lá, uns 30 metros, no máximo 30 metros, né? Então, é um pontinho aqui que você nem vê aqui sobre esse círculo cinza aí, tá? E aí ficam os satélites de comunicação. Acho que é isso. Ah, tá. Se você tentar botar o satélite aqui nessa posição, vai dar ruim. Vai dar ruim porque o satélite que orbitasse nessa órbita amarela aí não teria o período de 24 horas, né? Então ele não giraria junto com a Terra, entendeu? Ele não ficaria sempre olhando para o céu, né? Ele não ficaria sempre na mesma posição do céu, né? Entende? Se ele ficasse mais acima, ele giraria também com um período maior do que 24 horas. Né? Aqui ele giraria com um período menor do que 24 horas, né? Ele daria a volta em, sei lá, 23 horas, digamos assim, né? E aqui ele daria a volta em 25 horas. Nenhum deles serve. Ele só dá a volta em 24 horas aqui nesse círculo. Né? Então, de maneira que, se você consegue imaginar, né, a Terra gira e esse bicho gira junto. Né? Então, ele está sempre em cima do mesmo ponto da Terra. Né? Então, fica fácil de se comunicar com um bicho desse. Né? Só você apontar o seu satélite para um ponto fixo do céu, você sempre vai estar se comunicando. Né? Então, tá bom. Então, é isso. Acabou. É isso que eu tinha falado. O curso mais completo tem bem mais coisa, mas o que deu para fazer com 2 aulas é isso aí. Ok, então deixa eu primeiro aqui parar a gravação aqui, parar a gravação.